Primeiro vamos discutir a terminologia. O preço FOB é, portanto, Free On Board e é o preço de custo da fábrica posto no porto de embarque. O preço da revenda é o preço de venda do vosso cliente na loja. A IVA é o VAT, é o imposto de venda. O fator custo de transporte é uma percentagem dos custos de transporte, de custos alfandegários e taxas de importação e de outros custos relacionados com o transporte da mercadoria do país de origem até ao país destinatário. Inclui também custos como, por exemplo, os agentes de compra e os agentes de transportes. E, finalmente, câmbio é o fator cambial entre as duas moedas, a do cliente e a do fabricante. Vamos discutir agora como calcular a margem a partir do preço de fábrica ou o preço FOB. Isto é o cálculo que todos os compradores fazem quando um fabricante lhes dá um preço. Neste exemplo, onde estamos agora a discutir, a fábrica propõe uma camisa de flanela de algodão por $3,50 FOB. O cliente deles pretende pôr a camisa à venda por 20 libras esterlinas. Sabemos que a IVA é 17,5% e o fator custo de transporte deste país para a Inglaterra é 1,16. O câmbio de dólares para esterlino é 1,70 para uma libra. Como é que vamos fazer o cálculo? Por duas partes. Primeiro, temos de fazer o cálculo do câmbio e do transporte. Portanto, os $3,70 dividido por 1,70 dá-nos o preço em libras, que é 2 libras 0,5. E para o transporte multiplicamos pelo fator de custo do transporte, que é 1,16, e dá-nos então o valor de 2 libras 388 posto em Inglaterra. Como é que calculamos a margem? A margem, em primeiro lugar, temos que calcular o preço de revenda sem IVA. Portanto, dividimos as 20 libras por 1,175 e dá-nos um preço de 17,02, que é o custo sem IVA. O cálculo de margem é o custo sem IVA menos o custo posto em Inglaterra a dividir pelo custo sem IVA. Portanto, 1,02 menos 2,388 dividido por 17,02 dá-nos então uma margem de 85,96 ou quase 86%. Agora vamos seguir o cálculo em reverso, onde calculamos o preço FOB que o comprador pode pagar para poder vender o artigo a um certo preço. A segunda parte do documento. Os dados deste exemplo são o de um fabricante querer apresentar uma contra-amostra de uma gilete de senhora de 100% de algodão, tinta em peça, jogo 21, à venda na loja do cliente por 38 libras. A IVA é, de novo, 17,5%. O fator de custo de transporte deste país, que é um país da CEE, sem impostos, é 1,08. Câmbio de euros para libras é 1,14 € por uma libra. E o fabricante sabe, por experiência prévia, que o cliente mantém uma margem mínima de 65% para estes produtos. Como é que vamos fazer o cálculo? Primeiro, temos de calcular o preço de revenda sem IVA. Portanto, 38 libras a dividir por 1,175 dá-nos um custo sem IVA de 32 libras e 34. Como é que calculamos o preço de custo bruto? Temos esse valor sem IVA, 32,34, e multiplicamos pela margem do cliente, ou seja, 65%, que dá-nos 21,02. E diminuímos o 21,02 do custo sem IVA, 32,34, que nos dá a diferença 11 libras e 32. Este é o preço FOB e para calculá-lo, 11 libras e 32 a dividir por 1,08, que é o fator custo de transporte, dá-nos um valor de 10 libras e 48 no país de origem. Multiplicado por 1,14, que é o câmbio, dá-nos então um preço de fábrica em euros de 11 libras
11,94 FOB. 11,94 FOB. Agora temos 2 exercícios para verificarem se compreenderam bem. Os resultados são dados no final do espaço eletrónico. Quando completarem os exercícios, voltamos à palestra no próximo link. Obrigado.